Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando. E hoje estamos no nosso 10º dia. Depois que a gente tá ali avaliando, né, qual é o nosso propósito, que a gente olha ali bem para nossa essência, então que você consegue entender que você tem um talento angular e que esse talento é o que vai estar direcionando, né, todo a sua jornada, né? Por quê? Porque o seu comportamento, né, ele precisa ser alinhado. Então, quando a gente tem pensamentos positivos, né, que a gente coloca sentimento, a gente vai ter comportamentos modificados. E esses comportamentos, eles vão gerar uma ação que vai trazer resultados. E como é que isso acontece, Ale? Você vai ter que manter o foco nos seus objetivos. Sim, você precisa estar focado naquilo que você deseja. Então, você vai estar ali projetando o seu futuro. Então, você traz um pouco esse futuro para o presente quando você senta e planeja 10 anos da sua vida. Então, você vai buscar aquilo que você gosta de fazer, né? Você vai começar a perceber qual é a área da sua vida que mais faz sentido para você. Então a gente começa a mensurar assim, porque tem gente que se dedica à parte da saúde, porque aquilo faz sentido. Porque tem gente que se dedica à área financeira, porque aquilo ali é algo que está fazendo sentido. Então você também tem a mensuração da sua jornada, né? Porque a sua experiência no processo é importante. Então, qual é a experiência que você traz? Então, quando você vai fazer lá o mapa mental, que a sua infância, o que é que você mais gostava de brincar, que você traz na sua adolescência, o que é que você gostava de fazer, né? Então, assim, eu me lembro que na minha adolescência eu gostava muito, né, de uma máquina de datilografia que eu tinha, que eu gostava de contar as histórias, né? E eu ouvia muito história, que eu tinha uma vitrola também. Então aquilo ali fazia um sentido. E aí você vai chegar lá na sua juventude. Então qual foi o seu primeiro trabalho? Eu lembro que o meu primeiro trabalho foi um desafio, foi vendas, né? Vendas de consórcio de carro, exatamente. E aquilo ali eu não conseguia fazer o rendimento porque eu não batia a meta. E aí vem aquela crença que eu não sabia vender. E eu acabo indo para um ramo administrativo, porque inclusive, quando eu fui convidada para trabalhar em uma loja, eu tinha como escolher ser vendedora e ser caixa. Eu preferi ser caixa, porque eu já tinha uma crença que o vendedor, ele só ganha comissão, ele não tem salário fixo. Então você vê que tudo isso vai enraizando na sua cabeça, né? E você vai observando também que de uma certa forma, só que o que a gente não mensura é que eles têm uma liberdade, né? Tem um teto ali, e ali eles têm a liberdade de estar fazendo o salário, né? Quanto é que você deseja ganhar mensal? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer quando você deseja empreender. Porque ali você vai observar o seu custo de vida. Então, quanto é que custa meu mês aqui, né? Qual o custo de vida que eu tenho mensal? Então, assim, quanto de dinheiro eu tenho que ter para passar o mês tranquilo? Então, essas são as perguntas mais assertivas. Então, você mensura assim, com 3 mil aqui eu passo meu mês de boa, né? Não, com 5. E aí, cada um vai ter o que faz sentido. E aí, no caso, vamos fazer contas rápidas, né? Vamos botar 5 mil resolve. E aí, se 5 mil paga todas as suas contas, você não pode faturar aquele valor, você tem que faturar algo um pouco a mais para poder ter uma margem de lucro. Você precisa gerar uma lucratividade, porque é do lucro que você começa a entender se você tem como fazer investimento. Então, o propósito de vida estando alinhado a tudo isso, fica mais fácil você entrar na jornada do empreendedor digital. Por quê? Porque ali você vai começar a entender. Eu gosto de fazer o quê? Isso que eu gosto de fazer, eu posso ajudar pessoas. Se eu ajudo pessoas, eu tenho como criar algo.
eu posso criar uma mentoria, eu tenho como criar um curso, eu tenho como criar alguma coisa para ajudar uma pessoa, né? Se a resposta for sim, né? Você vai entender que você vai pegar um caminho. Se a resposta for não, eu tenho apenas um produto que eu vendo, né? Eu trabalho no ramo de vestuários e aí eu quero só ter uma loja virtual para poder estar ali divulgando o meu produto. Então você está pegando um outro caminho também. Então ali vai ter, né, os caminhos a serem escolhidos de acordo com o propósito, de acordo com os talentos, né? E o que você tem habilidade. Então, a sua habilidade e a sua experiência. Tem gente que faz uma transição. Por quê? Porque tem gente que trabalha de uma forma, mas aquela forma não está alinhada com o propósito de vida dela e ela vai querer mudar. Então, cada um vai ter uma resposta de acordo com aquilo que realmente vai trazer paz, alegria, né, para a sua vida. Então não adianta a gente querer fazer uma coisa engessada, porque cada um é único. Então vão ter pessoas que vão querer, né, aumentar a lucratividade com o que eles já fazem, né? Vai ter gente que vai ter um insight, que vai se descobrir, né? Uma pessoa que pode estar ensinando algo para o outro, aquilo que deu certo para você vai querer ensinar. E vai ter gente que vai estar querendo pegar e colocar esse conhecimento, tudo que ele tem, né, em um curso e tá ofertando para alguém. Então ali você vai ter que decidir o que é que você vai estar fazendo para a gente estar alinhando os próximos passos. E aí vem o planejamento. E como é que seria esse planejamento? Então, você vai ter que fazer um plano estratégico de acordo com aquilo que você escolhe, né, seguir. E aí a gente vai perceber. Se você entende que precisa fazer algo que seja mais profundo, né? Porque às vezes a gente está iniciando um negócio e a gente não consegue avançar, porque a gente tem uma memória da infância que está impedindo a gente de crescer e de avançar, né? Às vezes são algumas crenças e que precisam ser trabalhadas de forma mais específica. Então isso a gente vai começar a entender durante o processo. Vão ter coisas também que vai estar ligado a alguma coisa do seu sentimento, né? Aquela coisa que você colocou ali um sentimento e de repente você teve uma frustração. Às vezes a gente se para assim, porque hoje em dia, né, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas estressadas. Então, quando a gente sai desse equilíbrio, a gente busca ajuda médica justamente por quê? Porque a gente saiu ali daquele equilíbrio. E aí, o que que acontece? Você vai estar ali com aquele acompanhamento, né? Mas você precisa ter algo seu interior lutando para quebrar isso. Porque quando você consegue, né, romper isso e através de uma atividade física, né, de você estar ali fazendo a fisiologia humana, de uma certa forma, tá ali ajudando você no processo, né? Porque aí você vai estar caminhando, você vai estar fazendo uma atividade, então assim, você vai estar em movimento. E isso é importante. Então, você entende que eu preciso fazer algo diferente para ter um diferencial. Então, qual seria o meu diferencial? Então, o que é diferente do meu concorrente? O que é que eu posso fazer que vai agregar valor, que é diferente do que as pessoas fazem e que vai me gerar um resultado? Então, quando a gente observa, por exemplo, que uma pessoa ela tem um entendimento de determinado assunto, mas aquele assunto não é explorado dentro do seu negócio, mas é algo a mais, é algo diferente que ele tem.
E quando ele acrescenta isso, gera um valor e o diferencia dos concorrentes. Então a gente tem que começar a pensar, o que poderia ser? E aí você vai entender, será que eu consigo colocar a minha experiência, aquilo que eu vivi, a minha jornada, eu consigo descrever ela? Qual foi o aprendizado que eu tive com a minha jornada? Onde eu errei? Quais foram os erros que eu não cometeria, que eu posso estar alertando outras pessoas? Então aí as coisas vão surgindo, porque você vai dedicar tempo da sua vida para aquilo ali, né? Mas você vai estar otimizando o tempo de outras pessoas que desejam ter uma mudança, que desejam ter uma qualidade de vida, que desejam ter liberdade e não sabem por onde começar. Então, tudo na vida, você precisa estar conectado com a sua essência, porque é dela que vai vir para onde você vai. Sem ela, você não tem, qualquer caminho serve, você não tem um caminho, né? Você não tem, assim, uma rota a seguir. E se você não tem uma rota a seguir, você não vai ter que sequência, qual é o passo a passo, qual é o próximo passo. E aí você fica ouvindo uma pessoa aqui, ouvindo outra pessoa ali, você ouve aqui, você pega um pedaço aqui, você emenda aqui e você tenta fazer alguma coisa. Mas você tem que entender o início, o meio e o fim, você tem que entender o todo. Então, por que é que você entraria no empreendedorismo digital? Qual é a finalidade que você teria nele? O que é que você faria nele? Que tipo de profissão você iria estar desenvolvendo? Você gosta de fazer o quê? Que vai estar ali alinhando com as profissões que existem e que as pessoas muitas vezes não estão qualificadas, né, para poder estar desenvolvendo aquilo ali. Então, quando você entende o que é que a gente precisa, o que é que a gente precisa na jornada do empreendedor digital. Então, quando a gente decide ter um infoproduto, né, seja um curso, seja um livro, seja alguma coisa, você vai precisar ter o marketing digital, um pouco de conhecimento a respeito dele. Você vai precisar entender algumas técnicas de venda e criar estratégias, né, para poder você se conectar com as pessoas. Como eu estou tentando, nesse exato momento, através desse vídeo, passar uma mensagem, né? Vai ter gente que vai estar ouvindo, vai entender, mas vai ter gente que pode não estar entendendo. Por quê? Porque para ele isso é algo novo, é desconhecido. E quando algo é desconhecido, a gente fica meio assim alerta, porque a gente não tem o costume, né? Não é um hábito, não é uma coisa que você tem o costume de estar fazendo. Então você vai precisar estar em modo aprendiz. E estar em modo aprendiz não é todo mundo que quer, porque precisa ter um comprometimento. As pessoas, elas têm a possibilidade de mudar a sua vida, elas têm a oportunidade, porém, muitas vezes, elas não têm nem disciplina e nem um comprometimento de ir para o próximo nível. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas desistirem no meio da jornada, porque eles acreditam verdadeiramente que não são capazes de ir além, de ousar ir além. E aí, o que acontece? Como trabalhar dentro de uma pessoa que ela não quer, né, que ela entra num estágio de sabotagem, que ela entra no estágio de procrastinação, porque ela vai evitar fazer aquilo, né? Diferente, né, de quando uma pessoa, ela acredita naquele infoproduto e ela vai testar. Você precisa ter um tempo de teste. Por quê? Porque aquilo ali, às vezes, deu certo com você. Mas você precisa saber se aquilo que deu certo para você, outra pessoa passando pelaquela metodologia, ela vai ter o resultado que você teve.
Então, isso se chama o teste. Então, você fazendo essa testagem, você tem uma aprovação daquilo que você está seguindo. Então, você entende que você está no caminho certo, né? E aí, você vai começar a observar. Se eu decidir pegar toda a minha experiência, tudo que eu fiz, todo passo a passo, né? Como eu consegui ter resultado, como eu consegui montar esse negócio, como eu consegui ter sucesso, eu quero agora criar uma metodologia, protocolar isso e entregar para outra pessoa. Então você passa a ser um mentor. Você automaticamente passa a ser um mentor, porque você tem um desejo ardente de compartilhar essa informação. Vai ter pessoas que não vai ter esse desejo ardente e tá tudo bem. Mas vão ter pessoas que vão ter essa visão. Por quê? Porque quando você desenvolve, né, que eu chamo o método dos 5 dedos, né? Então, quando você entende que você precisa aprender como eu vou fazer dinheiro, já que eu sou um empreendedor. Você tem lá o passo a passo de como você faz dinheiro. Se você faz esse dinheiro e você utiliza esse dinheiro todo, né? Esse dinheiro acaba. No mês seguinte, você vai ter que fazer o dinheiro. Só que você não sabe se você vai ter o mesmo resultado, né, daquilo ali para o próximo mês. Até porque a conta do empreendedor, ela não é mensal, né? É anual. Você vê quanto você gasta por mês, faz a conta dos meses, vezes 12, né? E aí você tem o seu gasto anual para você saber quanto você vai faturar no ano, para poder, cada mês, você ter aquele valor ali, para poder suprir suas necessidades e ver quanto você vai estar tendo de margem de lucro para poder você estar desenvolvendo alguma coisa. Então, quer ver um exemplo clássico? Agora está chegando a época de material escolar, né? A gente sabe que, assim, vamos supor que a média do material escolar seja em torno de 2.000, né? 2.000, 3.000, por aí. E aí, qual é a forma que muitas pessoas automaticamente fazem? Ou as pessoas têm o valor 2.000, 3.000 à vista e vai lá e paga, né? Ou ela vai pegar um cartão de crédito e parcelar aquilo ali de 10 vezes. 10 vezes 200, 10 vezes de 300, enfim. Ela vai parcelar aquilo ali. E joga a dívida no futuro. Mas ela poderia guardar R$200 por mês. Durante 10 meses. E ter os 2.000 à vista, ainda tentar um desconto. Então você vê que o empreendedor, ele anda na contramão do que o mundo anda. Então, se o mundo é jogar a dívida para frente, né, botar as faturas para pagar lá na frente, o empreendedor, ele tem que ter um capital para suprir essa necessidade, porque ele não sabe se ele vai ter as vendas na mesma frequência que ele teve de um mês para o outro, porque tem picos. Então, quando você entende isso, você vai ter que ter 5 fontes de ganhos para você estar ali somatizando. Então, vamos lá para você entender? Se eu atendo uma pessoa e cobro por uma sessão, eu recebo um valor dessa sessão. Se eu entro no empreendedorismo digital, eu vou ter uma esteira de produtos, né? Por quê? Porque tudo que você cria, tudo que você produz, se você cria uma ferramenta que vai estar ajudando o seu cliente a avançar e ir para o próximo nível, aquilo ali você já consegue gerar um PDF. Se você começa a ver a evolução de um cliente e ver que aquilo ali pode ser aplicável por perfis, você vai estar ajudando essa pessoa, né, com aquilo que você está criando. Então, você começa a estar escalonando, você começa a separar os produtos, né? E aí você vai chegar aos serviços. Então, eu tenho um produto, eu tenho serviços e tenho produtos, né?
Mas só que você também entende que o produto, ele é digital, então ele é um infoproduto, porque ele pode ser uma informação, né? Então, o produto hoje é uma informação. Como assim, Ale? Você entende que o seu conhecimento, aquilo que você estuda, aquilo que você tá ali se dedicando, que você dedicou anos e tempo, você pode estar colocando ele de uma forma resumida e ajudar outras pessoas. Então, isso pode ser chamado de uma mentoria. Você vai estar acelerando o processo de pessoas, né, com o seu método, com aquilo que você criou, com aquilo que você entende que dá resultado. Só que isso precisa ser testado, validado e gerar resultado, para poder gerar a transformação na vida da outra pessoa. Então, você vai começar a entender que é possível você gerar outras formas de ganho dentro de um único processo, criando uma esteira de produtos, todas ligadas a você. E aí, você vai começar a ver que cada processo, cada infoproduto, ele tem um valor. E esse valor, né, vai ser observado, né, pelo cliente quando você está se comunicando com ele. Porque ele vai ver se aquilo é importante para ele estar agregando a vida dele, se aquilo faz sentido. Então, quando eu digo para vocês que existe um teste, eu aplico um teste do perfil comportamental para poder saber se você tem essa pegada empreendedora ou não. Então, isso é algo que vai estar otimizando, porque se você não tiver a pegada, você vai ter que entender dentro do processo o que é que faz sentido para você. Mas se você tiver, né, aquela competência, aquele talento, vai ser potencializado isso para poder aprimorar. E aí aqueles pontos fracos vão ser, né, melhorados. Então isso é algo que você vai poder seguir mais tranquilo, com assertividade. E aí você trazendo esse futuro, né? Porque aí você vai ver o que é que eu desejo fazer. O que é que eu verdadeiramente... Então, você tem que ter uma conexão, você com você mesmo, para poder você entender o que você deseja. E aí, você vai conseguir. Porque, primeiramente, a gente vai estar anulando o seu lado crítico, né? Seu hemisfério esquerdo, totalmente crítico. E a gente vai estar aflorando o hemisfério direito, para poder a gente entrar na parte da imaginação. Então, você vai se visualizar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, fazendo o quê? O que é que vai fazer sentido? E a gente vai estar ali, né? Anotando, registrando tudo que você está falando. E isso faz com que você comece a perceber o que foi que você fez para conseguir ir para cada etapa e o que é necessário para chegar. Então, quando você começa a perceber, né? Então, assim, quando eu imaginei, né, ali